Agora vamos chamar aqui Patrícia Vasconcelos para ela contar para a gente como é que foi a cerimônia de posse e como é que está o clima por lá em Washington. Olá, Patrícia, ótima tarde para você. Obrigada pela participação aqui. Conta pra gente como é que foi esse evento. A cerimônia de posse saiu dentro do que já era esperado. Aliás, uma cerimônia de posse que já foi diferente de outras presidenciais nos Estados Unidos, porque precisou ser em um local fechado, né? Exato. Boa tarde para você, Lara, para todo mundo que acompanha o SBT News na TV. E, sim, dentro do esperado, primeiro, porque a mudança, né, que seria estratégica para não acontecer do lado de fora por conta do frio. Vocês podem ver aí que eu estou bastante protegida, ainda estou com bastante frio. A sensação térmica aqui está beirando os menos 10 graus. Esperava-se até mais, viu? Esperava-se uma nevasca ontem que não veio. Mas a cerimônia foi dentro do Capitólio, os convidados foram para dentro também. Em relação ao conteúdo, também muito já se esperava, né? Ele acabou adiantando o conteúdo das ordens executivas, algumas as quais ele já assinou lá mesmo no Capitólio para adiantar mais o dia. Isso deveria ser feito aqui na Casa Branca, ele vem para cá daqui a pouco, mas ele acabou assinando algumas ordens executivas por lá, vai assinar outras num estádio que chama Capital One Arena, foi onde o Trump esteve no domingo, a gente esteve por lá ontem, ele fez um comício, uma festa da vitória, com a apresentação do Village People, inclusive, que fechou à noite, e integrantes já do atual governo. E deu lá alguns detalhes aí das ordens executivas, né, que a gente pode sublinhar algumas. Falou que declarou hoje emergência nacional na fronteira com o México por conta da imigração ilegal. Uma das ordens executivas em relação com gênero, a ordem define o gênero de nascimento como uma questão puramente biológica, e outra define que locais públicos tenham designação de gêneros, apenas 2 gêneros, né, masculino ou feminino. Falou também sobre o canal do Panamá, que é hora de voltar, né, para a posse dos Estados Unidos. Essa é uma declaração que ele já deu há algum tempo e que repercutiu bastante, e criticou muito a administração Biden. Joe Biden, que estava por lá, né, acompanhou a cerimônia. Os dois saíram juntos aqui da Casa Branca no mesmo carro, depois de tomar um café. Então nós estamos agora à espera para que ele venha aqui, assuma o Salão Oval, que é o escritório do presidente americano, que aqui ele vai assinar mais algumas ordens executivas, e vamos esperar, né, para ver se ele fala mais aqui, mas por enquanto não há ainda essa previsão. Ok. Curso quanto pelas ordens que ele já está assinando. O que esperar desses primeiros dias de governo Trump? Quando ele tomou posse em 2017, né, ele assinou ordens que, enfim, chamaram muita atenção, tirou os Estados Unidos do acordo de Paris. Espera-se uma administração madura, né, que ele realmente vai cumprir o que ele falou na administração. O tema da imigração ilegal foi muito falado durante a campanha, e ele promete que realmente vai fazer a deportação, né, em larga escala para os que estão aqui ilegalmente, né? Então é sempre bom a gente lembrar que isso se refere às pessoas que chegam ao país, né, com status e não atualizam, ou efetivamente chegam sem qualquer autorização, sem qualquer documento legal. A questão climática, uma das ordens, Lara, tem a ver que ele disse que vai declarar emergência energética. E uma curiosidade é que a administração Trump, já se antecipando algumas dessas ações do Donald Trump, o Biden, nas últimas horas de governo, antes dele sair aqui da Casa Branca, ele também assinou alguns decretos para proteger essas áreas, né? Então, o Biden, nas últimas horas, por exemplo, ele destinou mais recursos federais
para a questão energética aqui, para evitar que a administração agora atual, por exemplo, possa explorar recursos naturais com a justificativa de ser uma emergência energética. O Biden também emitiu um perdão ao Anthony Fauci, que foi uma figura que ficou muito conhecida internacionalmente na época da pandemia da Covid-19. O Anthony Fauci, ele liderou a força-tarefa aqui da Casa Branca para combater a Covid-19 e o Biden, antes de sair daqui, ele declarou perdão antecipado ao Fauci, dizendo que isso não diz antecipadamente que ele tem culpa de algo, mas é um perdão, vamos dizer assim, preventivo, né? Caso a administração Trump possa agir, né, para prejudicá-lo, segundo entende a administração Biden, então o democrata acabou fazendo isso. É uma notícia que saiu aqui nessa manhã de segunda-feira. Agora, Patrícia, falando um pouco sobre ontem, um tema que tomou conta dos Estados Unidos na última semana foi o banimento do TikTok em território americano, né? E o TikTok voltou a funcionar e ontem foi um dos primeiros pontos que Donald Trump usou em seu discurso. Ele falou bastante sobre isso, né? O que ele disse sobre o TikTok, sobre essa situação do banimento e do retorno? Eu estava ontem, né, no estádio onde ele discursou e ele disse: o TikTok está de volta. O Trump disse que ele conversou com o CEO do TikTok, que inclusive esteve na posse hoje lá no Capitólio, e ele falou de uma maneira, né, bem descontraída. O republicano disse: é um cara muito, muito competente, muito legal, e eu conversei com ele, o TikTok está de volta. E segundo o presidente americano, a companhia que hoje é 100% chinesa, pertence à ByteDance, que é uma empresa com sede, né, na China. O governo americano, através do Departamento de Justiça, determinou a venda de 100% das cotas do TikTok. Então, a ByteDance, até o dia 19 de janeiro, que foi ontem, teria que ter vendido o aplicativo para americanos, o que não aconteceu, e por isso aconteceu a suspensão do aplicativo. O Trump conversou com o CEO, mudou de ideia e disse que a partir de agora vai ser um joint venture, que vai ser, na verdade, um consórcio, que os Estados Unidos terão parte do TikTok, 50%, e que apenas metade virá de capital estrangeiro. E ao fim ele disse: você goste ou não do TikTok, vamos fazer muito dinheiro. E ele também reconheceu, Lara, no discurso de ontem, a importância do TikTok para o público jovem, né, para chegar ao eleitor jovem durante a campanha dele. Bom, com certeza, Patrícia, a gente vai ter ainda hoje, inclusive, novidades sobre o governo Trump e também nos próximos dias teremos mais informações. A gente espera contar com a sua presença aqui. Patrícia Vasconcelos, correspondente do SBT em Washington, muito obrigada pela presença. Um abraço, ótima segunda-feira. Boa tarde, Eric, já está aqui com a gente. Olá, Eric, boa tarde, seja bem-vindo e obrigada, né? Você que tá sempre com a gente nas sextas-feiras e se disponibilizou em participar aqui com a gente nessa segunda, na cerimônia de posse de Donald Trump. Boa tarde, Lara. Hoje é um dia cheio de notícias, ou seja, acho que tem quase 6 meses de notícias num dia só, né? Porque, evidentemente, hoje foi uma marca divisor das águas aqui em termos da política americana, ou seja, não somente uma transição de um presidente para outro, mas, ou seja, basicamente dois conceitos totalmente diferentes de como governar, duas visões totalmente distintas de como deve ser o futuro dos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, a gente viu hoje a saída de Joe Biden e o fim de uma carreira que assim, acontece ao longo de quase 50 anos, ou seja, ele chegou em Washington como um senador jovem em 1972 e já até 1973, assim, tinha jornais de grande porte que já estavam especulando que um dia Joe Biden poderia ser um presidenciável. Então você viu que isso socializou quase 50 anos depois. E ele lutou em prol disso assim por muitos anos, tentou várias vezes, não conseguiu, virou vice-presidente do Barack Obama, que foi considerado uma grande parceria, um momento dourado assim na história recente americana.
Mas aí depois veio aí a Donald Trump, que teve uma visão totalmente diferente da América, e ele foi realmente eleito depois da tumulto, né, que marcou o fim do primeiro mandato do Donald Trump. E foi um pouco engraçado, irônico, interessante, dependendo do seu ponto de vista, de que, assim, justamente hoje, por causa do frio em Washington, essa cerimônia toda aconteceu no Capitólio, justamente no lugar onde os manifestantes do dia 6 de janeiro tomaram posse, assim, um pouco mais de 4 anos atrás, né? Mas hoje, assim, foi a despedida dele. Ele saiu, como eu disse, assim, semana passada, um pouco com o rabo entre as pernas, ou seja, ele saiu fraco, saiu com uma taxa de popularidade muito baixa, 37% e 38%, que, assim, diante os últimos 10 presidentes dos Estados Unidos, a popularidade mais baixa, menor ainda do Trump, quando ele saiu em 2020. E ele fez uma série de coisas, assim, esdrúxulas, vamos dizer, ou seja, nos últimos 24 horas. Por exemplo, uma das coisas que ele fez hoje, eu não sei se vocês já comentaram um pouco sobre isso, mas, assim, mesmo quando ele já estava na rotunda do Capitólio, ou seja, já tinha entrado na cerimônia, a Casa Branca soltou que ele já tinha emitido indultos para todos os familiares dele, ou seja, os irmãos, os esposos dos irmãos, etc. e tal, os cunhados, e muita gente, porque ele tem medo de que o Departamento de Justiça do Trump vai tentar investigar familiares dele, como o Trump havia insinuado ou ter falado diretamente durante a campanha. Então, mas você vê que é uma coisa que ele falou que nunca teria feito, né? E aí, ao mesmo tempo, criticando o Donald Trump porque ele quer dar indulto para os manifestantes do 6 de janeiro. Então, quer dizer, hoje, assim, teve essa dinâmica entre os dois presidentes. Evidentemente, a gente teve uma cena engraçada em que você vê que o Trump estava falando, aí tinha a Hillary Clinton, que ele foi o adversária dele em 2016, que ele ganhou e venceu. Teve a Kamala Harris também, que estava lá, que ele acabou de vencer. Então, teve essa dinâmica toda. Mas, assim, a outra notícia, que até notícia mais interessante, são essa série de ordens executivas que a gente chama aqui, que dizem que até o final do dia pode ultrapassar 200 ordens executivas que ele vai emitir e vão vir a lei dos Estados Unidos, assim, abordando uma série de assuntos, desde a independência energética dos Estados Unidos até a questão de imigração e muitos outros assuntos. Então, tem muita coisa para a gente discutir. Com certeza tem. E antes de falar sobre o discurso dele hoje, que teve vários pontos importantes, inclusive relacionados a esses atos que ele está assinando hoje, vamos voltar um pouquinho, um dia no tempo, porque ontem, às vésperas da posse, ele fez um comício lá em Washington e ele também falou algumas coisas importantes, entre elas sobre um tema que a gente inclusive conversou aqui na sexta-feira, que foi sobre o TikTok, que estava previsto para ser suspenso, banido dos Estados Unidos no domingo, mas em pouco tempo já voltou a funcionar, hoje está operando nos Estados Unidos. E vamos ouvir um trecho do discurso dele de ontem, em que ele fala sobre o TikTok, essa situação. And as of today, TikTok is back. So, you know, I did a little TikTok thing. We have a guy, TikTok Jack. He's a young kid, like 21 years old. And we hired this guy, and I went on TikTok. Can you believe what I'll do to win an election? And we went on TikTok, and Republicans have never won the young vote, the youth vote. They win a lot of votes, but they never won the youth vote. We won the youth vote by 36 points. So I like TikTok. I like it. I like it. I had a slightly good experience, wouldn't you say? Romney lost it by 40 points. Not so long ago, we won it by 36 points. That's a very big spread.
But I said we need to save TikTok because we're talking about a tremendous... Who in this audience goes with TikTok? Many? Yeah, very popular. And frankly, we have no choice. We have to save it. A lot of jobs. We don't want to give our business to China. We don't want to give our business to other people. And I said, you know, TikTok without my approval, meaning the president's approval, because Congress gave the president the right to make a deal, do whatever he wants. And they did that a long time ago when they had a different president. They didn't know that I was going to be the president, I guess. So I said, very simply, a joint venture. So if TikTok is worth nothing, zero, without an approval, you know, if you don't approve, they're out of business, they're worth nothing. If you do approve, they're worth like $1 trillion. They're worth some crazy number. So I said, I'll approve, but let the United States of America own 50% of TikTok. I'm approving on behalf of the United States. So they'll have a partner, the United States, and they'll have a lot of bidders, and the United States will do what we call a joint venture. And there's no risk. We're not putting up any money. All we're doing is giving them the approval, without which they don't have anything. So I don't know. It sounds like that works. What do you think? Good? I think so. So whether you like TikTok or not, we're going to make a lot. Pois é, né? Tem esse discurso dele aí, Eric, bem marcante, né? Com esse tom que ele costuma utilizar, um tom meio desafiador, ousado, né? Provocativo. Mas ele, de fato, mesmo antes de tomar posse, teve uma grande influência. Essa volta do TikTok em tão pouco tempo teve uma impressão de Donald Trump nela, né? Com certeza. Acontece que sábado à noite, usuários do TikTok começaram a receber uma notificação de que em poucas horas o serviço ia ser suspenso nos Estados Unidos, para os usuários dos Estados Unidos. Eu mesmo tentei ver se eu conseguia driblar esse bloqueio colocando o VPN para ver se, assim, se eu falasse que estivesse, por exemplo, na Europa, outro sítio, se eu conseguisse entrar, e não consegui. Eu não sou um grande craque técnico, mas, ou seja, havia muita falação antes de que, assim, seria muito fácil desviar esse bloqueio, mas, evidentemente, não era tão fácil assim. Mas, de qualquer forma, assim, quando a gente acordou no domingo, quer dizer, na verdade, poucas horas depois disso, de fato, parou de funcionar. E aí, quando a gente acordou no domingo, ou seja, era 9, 10 horas da manhã, já tinha uma notícia do Trump dizendo que ele iria reverter essa decisão e deixar o TikTok operar, sem detalhes. E em base disso, o TikTok resumiu os serviços e começou a operar mais ou menos por volta de meio-dia ontem. Havia muita gente, assim, sobretudo jovens, sabe? Lara, a gente falou sobre isso na sexta-feira. Mais de 60% da população com menos de 30 anos aqui nos Estados Unidos, acho que entre 18 e 30, não, assim, usa TikTok, ou seja, tem 170 milhões de usuários aqui nos Estados Unidos. É uma forma de comunicação muito poderosa. O Trump, sendo um grande comunicador, percebeu isso, que, assim, teria muita gente que estaria zangada com ele se ele não intervisse nisso. Muita gente questiona como, de fato, assim, a gente não sabe ainda como que ele fez uma proposta ali no comício ontem de como que seria isso em termos gerais, mas ninguém viu nenhum papel, assim, uma linguagem exata até agora, porque a lei está muito clara. A lei diz que, assim, o ByteDance tem que, assim, vender pelo menos controle acionário a 51% da empresa para investidores não chineses. Então, como isso vai funcionar, se vai ser de fato que o governo americano de fato vai virar, assim, entre aspas, uma mídia estatal e ser dono de metade do TikTok, não, a gente não se sabe. Mas, em base dessa promessa do Trump, o TikTok desafiou essa lei e recomeçou a entregar o serviço disponibilizar o serviço para os americanos. Vale a pena notar que o CEO do TikTok estava na toma de posse, ele estava lá junto com Elon Musk, o chefe o Jeff Bezos do Amazon e outros titãs de
de tecnologia. Então, quer dizer, evidentemente, havia muitas conversas dos bastidores sobre exatamente essa dinâmica. Eu acredito, a lei está muito forte, inclusive são republicanos que estão um pouco zangados com Trump por ele ter feito isso, mas evidentemente é um assunto que a gente vai ver como isso vai resolver ao longo dessa semana. Eu ia falar com você, Eric, justamente sobre isso, sobre a presença desses CEOs de Big Techs. A gente teve, como você falou, o Bezos da Amazon. Tivemos o CEO do Google, da Meta, que controla o WhatsApp, Facebook e Instagram, do TikTok. Não só isso, como o CEO do X, o antigo Twitter, é Elon Musk, que faz parte do governo dele. Então, a presença de todos esses CEOs, esses chefes de Big Techs, que controlam a grande parte da nossa rotina, da rotina aí nos Estados Unidos também, dá uma impressão de que ele tem a mídia ao lado dele, ele tem as redes sociais, a internet ao lado dele nos Estados Unidos e dá um status de poder também. Era muito curioso. Na verdade, eu estava assistindo várias coberturas ao mesmo tempo e todo mundo estava comentando sobre não somente a presença desses líderes de tech, mas a colocação dos mesmos na cerimônia. Muitos deles estavam mais na frente, mais perto da família Trump, desculpa, do que os próprios membros das pessoas que vão assumir o gabinete do Trump, os secretários, as pessoas nomeadas para assumir, por exemplo, o Departamento de Defesa, de Saúde, etc. e tal, indicando que eles vão ter uma grande influência, né? Como estava muito frio em Washington e tiveram que remover ou mudar os planos para colocar essa cerimônia em um lugar fechado, dentro do Capitólio, ou seja, o número de assentos ficou muito restrito, ou seja, você tem 535 membros do Congresso, Senado e deputados que são convidados automaticamente, mas os outros assentos são muito disputados, né? E era muito interessante ver que dos poucos assentos que sobraram, ele realmente fez com que esses líderes das maiores empresas de tecnologia, também você falou do Elon Musk, do Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg da Meta, Tim Cook da Apple estava lá. Então, mostra realmente que esses líderes de tecnologia estão muito perto do Trump e vão poder influenciar muito a política norte-americana. Por isso, muita gente acha que, por exemplo, essas ameaças todas, que ele vai colocar uma tarifa bem alta em tudo que vem da China, isso não vai passar assim, porque, na verdade, são empresas que dependem altamente da Ásia, sobretudo da China, né? Mas, por outro lado, você vê que as críticas que estão vindo, sobretudo dos democratas, inclusive das partes mais progressistas dos democratas, sobretudo, é que, assim, você usa muito hoje em dia a palavra oligarca, ou seja, a oligarquia, que esses grandes homens ricos, quase todos bilionários, tendo poder, assim, soft, né, tendo um poder suave, assim, não oficial. No caso do Elon Musk, tem um pouco de uma posição meio oficial, os outros não têm nenhuma posição. Isso lembra muito de outras oligarquias, como a gente viu, por exemplo, na Rússia, os homens que controlavam grandes indústrias, grandes setores de economia em volta do Putin. Então, quer dizer, muita gente teme que talvez a gente está indo nessa direção, né? É um assunto que a gente vai ficar muito de olho aqui, ou seja, mas não deixa de ser uma coisa bem interessante, porque o Trump sempre tinha muita admiração por homens ricos, bem-sucedidos, controladores de suas próprias indústrias, e lá hoje a gente tinha basicamente toda a liderança de tecnologia mundial, ou seja, na posse do Trump. Pois muita admiração, até porque antes de se tornar um político, ele era um deles, né? Um desses grandes empresários com grande poder financeiro, grande poder aquisitivo. Bom, Eric, a gente ele era um... Pode falar. Não, só ia dizer que ele era um deles, mas assim, sempre olhando de fora para dentro, né? Porque ele era um homem de construção, de grandes projetos em Nova York, mas nunca levado a sério. Hoje em dia, ele é o epicentro. Então, quer dizer, eu acho que isso mostra, diferentemente de 2016, quando ele tomou posse pela primeira vez, hoje realmente o mundo está em volta dele. Então, o Trump tem um grande mandato
Agora, as promessas dele têm sido assim, muito agressivas, então a questão para a gente acompanhar para ver se até que ponto ele consegue cumprir tudo isso que ele já prometeu para o público americano. Bom, a gente está preparando aqui um vídeo com alguns destaques do discurso dele hoje na cerimônia de posse para a gente analisar, Eric. Mas antes disso, queria que você analisasse para mim o seguinte: a gente já tem alguns indícios do que esperar desse próximo governo de Donald Trump. Queria que você falasse sobre isso, o que já se pode esperar, mas também comparando com o primeiro mandato dele. O que pode esperar de diferente desses primeiros 4 anos? Bom, primeiro, eu acho que o Trump está chegando muito mais preparado, né? Ele já tem essa experiência de 4 anos, ele percebeu como que funciona o governo, onde estão os diferentes mecanismos de exercer poder, de como alavancar o poder do governo federal. Ele está colocando pessoas muito mais leais. Antigamente, ele não tinha um arcabouço político em volta dele, então ele acabou tomando as recomendações de muitos outros republicanos que colocaram, por sua vez, vamos dizer, republicanos tradicionais, né? E ele acabou, de certa forma, brigando com a maior parte deles, porque eles não queriam assim, ficar mais leais a ele do que a própria Constituição. Hoje, se você vê os nomeados para essas posições-chave de governo, são pessoas que são mais leais a ele do que até, por dizer, até a própria Constituição americana. Ou seja, então, que são pessoas que vão fazer aquilo que ele acha eles têm que fazer. Então, isso é uma grande mudança. Número 2, ele está, como ele ganhou um mandato, não está chegando lá apenas tendo ganho o voto do colégio eleitoral, mas ganhou o voto popular também. Ele se sente muito mais empolgado, muito mais empoderado para poder já, de certa forma, promover as políticas que ele prometeu durante a campanha. Número 1, a gente vai ver, ele vai tomar posição muito agressiva no que se diz respeito à imigração e segurança fronteiriça. Eu acho que as políticas dele, inclusive, já mandando tropas, até hoje, vão começar a mandar tropas para a fronteira, para proteger a fronteira com o México. As políticas energéticas e ambientais vão ser bem diferentes, ou seja, querendo abrir mais solo americano, mais território americano para a exploração de petróleo, para ficar menos dependente do Oriente Médio, sobretudo para as necessidades dos Estados Unidos em termos de energia. Mudanças na força de trabalho federal, ele quer tirar toda essa coisa que tem dominado o discurso aqui nos Estados Unidos, tanto no governo quanto no setor privado, a gente chama de DEI, que é diversidade, eu não sei como se traduzir bem, mas, ou seja, basicamente a ideia de que você tem que ter muitas pessoas diversas dentro da força de trabalho, e certas políticas sociais. Uma coisa que, por exemplo, ele falou hoje que uma coisa que assim, deve ter deixado muita gente progressista bastante zangado hoje, é que hoje em dia só existem 2 sexos, né? 2 gêneros, ou seja, o homem e a mulher, ou seja, então toda essa história da movimento trans basicamente não vai ter cabimento dentro pelo menos do governo federal. Então, que você vê que ele já está chegando, já impondo a sua política desde o primeiro dia. Pois é. Alô? Oi, tá me ouvindo? Acho que cortou. Mas, enfim, basicamente você vê que vai ser uma postura muito mais agressiva. Bom, a gente separou alguns trechos aqui de destaque, né? Teve o primeiro deles, que foi já antecipando o decreto que ele ia assinar, decretando emergência na fronteira com o México. E essa questão da imigração foi um ponto dele muito forte durante a campanha e pós-vitória, né? Ele prometeu uma deportação em massa. Então esse já é o primeiro ato dele nessa que é uma das ou a principal bandeira de Donald Trump nessa campanha e nessa vitória do ano passado, né? Na verdade, ele fez uma série de promessas com relação a isso hoje, né? Ele falou primeiramente que ele decretou a emergência nacional,
que isso vai possibilitar mandar muitos recursos, muitas tropas para a fronteira. Ele designou os cartéis mexicanos e venezuelanos que operam tanto nos Estados Unidos quanto no México, na América Central, como organizações de terroristas. Isso possibilita usar uma série de ferramentas legais que não se podia usar antigamente. Ele já falou muito sobre a construção, a extensão do muro que vai dividir o México com os Estados Unidos. Ou seja, não sei se o pessoal no Brasil sabe, mas ele fez 2 discursos hoje. Né? Ele fez o discurso que a gente tem falado muito, o discurso oficial perante os ex-presidentes, perante a Corte Suprema, o Congresso, mas depois de despedir o Biden, ele foi para um outro auditório dentro do Capitólio de apoiadores. Tinha alguns políticos lá, por exemplo, o governador do Texas estava lá e mais alguns outros. Ele fez um outro discurso. E esse discurso foi mais longo, inclusive, do primeiro discurso que ele fez. Então, ele fez 2 discursos hoje. E, assim, nesse segundo discurso, ele foi muito mais objetivo, muito mais prático, falou muito mais como o Trump fala, e menos, assim, daquela forma formal que foi no discurso oficial. E ele falou muito sobre esse muro que ele vai construir. E vai ser, assim, um muro que vai, basicamente, vai do Golfo do México, que agora vai ser Golfo da América. Ele falou também que ele vai mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, até Califórnia, basicamente, cobrindo toda a fronteira entre México e Estados Unidos. E também ele falou muito sobre as deportações. No segundo discurso, né, que ele vai começar a tirar primeiramente os criminais, né, as pessoas que têm uma ficha criminal, mas, assim, evidentemente, querendo já chacoalhar o sistema de imigração e tirando uma boa parte dos imigrantes ilegais do país. Então, a gente já nesse primeiro dia está vendo muitas promessas e ordens executivas que vão respaldar essas promessas com relação à imigração. Outro ponto, Eric, é sobre a inflação, que foi uma questão que derrubou muito a popularidade de Joe Biden. E nesse primeiro discurso ele já falou sobre isso, né? Disse que prometeu derrubar os preços, acabar com essa inflação, taxar outros países também para que os impostos não fiquem maiores dentro dos Estados Unidos. Então essa também vai ser um grande segmento dentro desse novo governo dele, né? Sabe, no Brasil vocês têm a Receita Federal, né? Aqui nos Estados Unidos a gente tem o que a gente chama de IRS, que chama Receita Interna, os serviços de Receita Interna, ou seja, basicamente o órgão do governo que é responsável por taxar ou tirar os impostos dos americanos. E ele está criando uma nova agência que vai ser a agência de receita externa, que vai ser responsável por essas tarifas, para administrar as tarifas, para taxar os outros governos. Dentro disso entra o discurso todo sobre o controle do Canal do Panamá. Isso foi algo que ele falou hoje no discurso oficial, que foi uma coisa que acho que levantou muito suspeito, que muita gente achava que era o Trump só falando assim em geral sobre o Canal do Panamá, mas hoje ele realmente falou que os Estados Unidos quer retomar controle do Canal do Panamá, porque ele acha que assim os navios americanos estão sendo altamente taxados pelo governo do Panamá, que não é justo, que os Estados Unidos construiu esse canal e a gente sacrificou, inclusive ele falou, não sei se o número está certo ou não chequei, mas ele disse 38 mil vidas foram perdidas na construção desse canal. Eu não sei se é verdade ou não esse número, mas enfim, basicamente um grande sacrifício que a gente devolveu o Canal do Panamá no ano 2000. E ele quer retomar isso do governo do Panamá. Evidentemente, o Panamá também é um país-chave no que se diz respeito à imigração, né? Porque muita gente que vem do Brasil, da Venezuela, inclusive outros países da África que passam pela América Latina, subindo para o México, passam pelo Panamá. Então, talvez essa questão de tomar controle do Panamá também faça parte dessa estratégia de conter a imigração ilegal. Mas, de qualquer forma, você vê que ele está falando muito sobre como os Estados Unidos está sempre levando desvantagem em questões econômicas. Então, a razão principal pela qual ele está falando do Canal do Panamá é justamente isso. Ele acha que os Estados Unidos criou
essa grande obra do transporte marítimo mundial, e hoje em dia a gente está pagando por aquilo que a gente já criou. Então, quer dizer, com certeza houve muito foco em como os Estados Unidos pode ganhar melhor perante seus adversários econômicos do mundo todo. Bom, Eric Wilson, nosso analista internacional, agradeço muito pela sua presença aqui com a gente no programa, e sexta-feira a gente continua analisando os próximos passos do governo Trump e todo o cenário lá nos Estados Unidos. Muito obrigada. Com certeza, até sexta-feira vai ter muita coisa para a gente discutir.